Eu estou recebendo com o maior prazer o pastor Robson da Quadrangular Central. Robson, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, né? Boa noite. Obrigado pela presença novamente aqui conosco. Obrigado sempre pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Nesse programa maravilhoso de audiência altíssima, né? Graças a Deus, graças a Deus, a audiência, a participação, graças a gente sabe que é algo que foi construído com a bênção de Deus. Viu? Pegar o programa depois do Leandro, né? Ô, que maravilha, hein? Pega o programa no alto. Já pega no alto, já, né? Leandrão já vem aí também, ajuda na audiência, né? Com certeza. Professor, a gente vai falar hoje, né? E acho que é pertinente isso. Ele trouxe o tema para nós, um tema colocado pela Igreja Quadrangular Central. Eu quero que você participe, você que tem em casa, participe através do WhatsApp, participe também através do telefone. É possível viver sem fé? É possível viver sem fé, Robson? Será que a gente consegue? Não preciso de fé. Eu particularmente não me vejo, né? Numa situação que você não tenha fé. Para mim, a fé é o meu alimento de cada dia. Mas é possível? Se você falasse para nós, por gentileza. Neto, é possível viver sem fé. Mas a gente pode também fazer uma outra pergunta dentro dessa resposta. Com que qualidade? Uhum. Até quando? Ou até em que situação? Né? Então, hoje em dia, quando a gente fala de fé, as pessoas logo ligam fé com religiosidade, né? Mas a fé é uma adesão, Neto, incondicional a algo que você não pode provar, né? Então, quando você acredita, né, em algo, isso é fé. Quando você tem convicção, confiança em algo, você tem crença naquilo, que aquilo vai acontecer. Isso é fé. Independente se é uma fé judaica, se é uma fé cristã, se é uma fé islâmica, outra. Mas isso é fé. Agora, importante, Neto, nós vivemos temos uma vida que eu costumo colocar a nossa vida como se fosse uma estrada. Uhum. Onde nós temos a certeza apenas do trajeto que nós estamos passando. Uhum. Nós não sabemos o que vai acontecer ali, virando à direita, à esquerda, perfeito, lá na frente. Perfeito. Né? Então, quando nós temos fé, nós literalmente nós acreditamos que o próximo passo, ou o próximo quilômetro, é um trajeto que será muito melhor do que nós estamos vivendo agora. Uhum. Né? Isso é fé, é esperar sempre o melhor. O melhor está por vir. Né? Isso seria fé. Acreditar que as coisas podem melhorar. A fé em prática, né? No dia a dia, às vezes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Às vezes a pessoa fala, a fé, a gente lembra de algo realmente como foi colocado por você. Nem sempre a fé está ligada com a religiosidade, a religião. Mas como é que seria, o que é a fé para ficar mais claro para nós? Você usou um exemplo muito interessante, que é a questão da estrada, que eu não vejo, mas eu acredito que vai ser boa. Mas no dia a dia, pastor, como é que eu consigo ter fé? Ao levantar, como é que eu coloco em prática a fé? Como é que funciona isso? Neto, Augusto Cury, nos seus diversos livros, ele fala que é impossível a gente viver sem fé nas pequenas coisas. Eu respondi a pergunta dizendo que é possível. É possível porque eu sempre papeava com os amigos lá na faculdade, na USP, falando que é possível, sim. Só que Augusto Cury, ele vai colocar que é impossível em que ponto? Você não tem certeza de absolutamente nada. Quando você entra no elevador, sim. Você não tem a certeza que aquele elevador vai parar naquele momento ou se o seu pneu de carro vai furar. Exato, né? exato. Você não tem certeza. Então, quando você não tem certeza de absolutamente nada, mas você acredita que você vai chegar no seu destino, você está colocando fé. Isso é fé. Isso é fé. Isso é a crença, é acreditar naquilo que é impossível calcular ou ter a certeza. Isso é fé. Mas nós, como cristãos, né, nós acreditamos na fé como um dom de Deus. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Então, quando eu acredito que a fé é um dom, e a palavra dom quer dizer dádiva, é dado por Deus a nós não conseguimos alimentar e aumentar a nossa fé. Ela é dada por Deus. Aí a Bíblia vai dizer como a fé pode ser aumentada diariamente. Aí a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante ir à igreja. Né? Por isso que é importante ler os textos sagrados. Por isso que é importante praticar a oração. Por isso que é importante praticar o amor. O apóstolo São Tiago vai falar, por exemplo, que a fé sem obra, a fé sem a caridade, a fé sem o amor é morta.
né? Então não adianta nada eu acreditar que as coisas vão acontecer de forma positiva na minha vida e não praticar generosidade, amor, atitudes positivas na vida das pessoas. Então nós precisamos ser menos teóricos, precisamos ser mais práticos. Mais práticos, né? Vamos colocar outra situação também, pastor, a situação quando a gente, por graças de Deus, a gente ouve no médico, eu não consigo explicar o que aconteceu, só sei que você foi curado. Como alcançar essa fé, né? Em que momento a ciência realmente, eu não digo se curva, mas ela vou usar uma outra palavra, que ela se comove com o acontecimento. E hoje eu tenho recebido, né, profissionais da área de medicina que realmente falam, não, sim, a questão psicológica, sim, a questão espiritual é fundamental para a cura dessa doença. Não é só através da ciência e do remédio, mas a questão espiritual é importantíssima. Com certeza. Que você falasse um pouco disso, que quando a ciência fala assim, não tem explicação, isso é fé. Sim, a ciência já explica que pessoas que têm fé, que praticam fé, são pessoas mais positivas, são pessoas mais saudáveis. E quando essas pessoas são acometidas por uma doença e ela tem fé, já é comprovado cientificamente que ela libera hormônios que vão auxiliar a sua recuperação. Então todos os médicos já sabem disso, né? A recuperação do acamado, do doente, ela é mais rápida quando é praticada a fé ou quando visitas religiosas, visitas ocorrem durante ele estar no hospital ou internado, ou até mesmo em UTI. O subconsciente dele está atento a todo movimento. Por mais que ele esteja numa situação dormindo, ou situação de sedativo profundo, né, sedado, ele está atento, ele sente o que está acontecendo ali naquele ambiente, né? Então isso é comprovado. Por isso que todos os médicos liberam visitas religiosas para padres, para diáconos, para pastores, para espíritas, porque isso é positivo. Né? Então é importante as pessoas entenderem que quando você está doente, é muito importante buscar a fé, buscar a oração, buscar a sua crença. Né? Lá na igreja a gente tem essa prática de visitar. Por exemplo, essa semana eu fiz uma visita no hospital, semana passada também fiz uma visita. E é bacana quando as pessoas ligam, falam, olha, minha recuperação foi mais rápida do que os médicos já tinham colocado. Né? Então, isso é importante, Neto. O organismo responde muito à nossa fé. A nossa mente, o nosso corpo responde muito à nossa fé. E a questão da palavra, como o senhor colocou, né? Quer dizer, às vezes a pessoa ela perde a fé. Né? Eu tenho uma passagem que fala sobre isso, um homem de pouca fé, uma pessoa de pouca fé. Isso é uma questão de ensinamento também, pastor? Quer dizer, há como ensinar a pessoa a ter fé? Porque às vezes a vida, as situações, e a pessoa vai distanciando do sonho, do acreditar, e ela vai perdendo a fé. Tem pessoas que seguem sem fé, mas são pessoas que eu conheço, pessoas que têm um desprazer à vida, que perderam a fé. Como é que faz essa pessoa recuperar a fé? Bem colocado, um desprazer à vida. Eu acho que eu gostei dessa expressão sua. É que nem eu respondi, é possível viver sem fé? Sim. Até quando? Vai chegar um momento de caos na vida dela, vai chegar um momento de dificuldade financeira, conjugal, de relacionamento, até mesmo na saúde. Né? Então, como você deparar com uma situação dessa... As provações da vida? São as provações da vida. Né? Isso, Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Com Jesus somente com Jesus nós temos a verdadeira paz. Agora, como que as pessoas podem buscar a fé, Neto? Uma boa pergunta. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, então é dado por Deus. E a fé, ela é aumentada quando nós ouvimos a palavra de Deus, vamos à igreja, congregamos. Uma outra maneira de aumentar a fé é você trabalhando na casa de Deus, ou trabalhando em comunidades, fazendo aquilo que Jesus pediu para fazer. Isso aumenta a fé também. Perfeito. Né? Quer dizer, a prática da caridade, local mesmo, ir lá, ouvir a pessoa, ajudar, isso é um meio de se aumentar a fé. Mais do que ajudando a pessoa, você está se ajudando. Né? Você está aumentando literalmente a sua fé. Né? Nós precisamos aumentar isso na sociedade. A sociedade está com pouca fé, a sociedade está com pouca esperança. Nós precisamos sair das igrejas, sair do lugar fechado da igreja e ir para a cidade, ir para os bairros, ajudar. Isso é a prática da fé. Isso que o apóstolo São Tiago vai falar no capítulo 1,
que a fé sem obras é morta, né? Eu mostro as minhas obras e, consequentemente, eu mostro a minha fé. Correto, correto. Então, quando a pessoa deseja aumentar a sua fé, ela tem que congregar, ela tem que orar, ela tem que ler a Bíblia e ela tem que praticar a caridade ou também praticar o amor, praticar a generosidade. Pastor, a gente tem mais um tempinho ainda, né? O assunto é muito importante. Eu creio que você que está em casa também está interessado, porque realmente pega todos nós, né? Quem não quer acreditar na melhora do país, quem não quer acreditar na melhora de todos nós, né? E eu acho que a fé é fundamental e está faltando um pouquinho. Esse período que a gente vive, esses últimos, vamos colocar 8, 10 anos que a gente tem vivido, a gente está perdendo a esperança, a fé no próximo e a fé em Deus, né? E aí, pastor, já colocando até num ponto de vista nessa situação que a gente vive esse ano aqui, onde parece que as coisas vão se resolver através do berro e não do acreditar, e não da ação, da caridade. Quando você vem até nós, a Igreja Quadrangular, que é uma igreja, sem sombra de dúvida, que tem uma história no Brasil, uma história feliz no Brasil, né? E você nos coloca assim, a gente precisa praticar a caridade, né? Como isso está sendo, como eu faço um paralelo, Robson, entre a situação do país e a prática individual? Porque toda vez que a gente, é incrível isso, quando a gente se lamenta, ele é individual. Quando a gente condena uma massa, a uma situação. Eu fico muito triste quando a pessoa fala do país, por exemplo, que esse país é um país, ele está sempre aquém, né? Sempre abaixo. Eu fico triste com isso. Eu quero que o meu país vença, eu quero que o meu país vá adiante, eu quero emprego, eu quero compartilhar das coisas boas com toda a minha população, com os meus vizinhos, com os meus amigos, com as pessoas que eu não conheço, mas parece que a gente está vivendo cada vez mais do individualismo, pastor. Sim. Queria que o senhor falasse sobre isso também, por gentileza. Neto, a gente tem que pegar o exemplo do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele veio no momento, ele nasceu na época, ali na Judéia, num momento complicado, politicamente. É como se a gente estivesse vivendo... Quase os tempos atuais aqui, né? Um tempo onde a Roma tinha ali dominado a Judéia e eles estavam com grandes problemas políticos, como a gente está vivendo. Mas em todos os momentos, em todas as mensagens, em todas as pregações do Senhor Jesus, ele pregava a esperança da mudança. Mas ele era o ator, né? Ele era a ação em pessoa da mudança. Então, isso é importante. A gente precisa parar de usar as redes sociais, com palavras negativas junto ao nosso país, junto aos políticos. A gente precisa acreditar, Maria, que o nosso Brasil pode mudar. O nosso país pode mudar, o nosso estado de São Paulo pode mudar, a cidade de Piracicaba pode mudar. A gente precisa acreditar. Se nós... isso é fé, isso é acreditar. Né? Mesmo que eu não sei o que vai acontecer depois das eleições, mas eu preciso acreditar que vai melhorar. As palavras positivas, elas têm grande poder. Né? Grande poder. A gente pode perder para as palavras que nem... Está se propagando muita coisa negativa, muita negativa. Coisas boas, né? Propagando as coisas boas. Que nem eu usei Augusto Cury. Augusto Cury fala em seus livros, ele fala palavras killers, palavras de morte, palavras negativas. Isso daí tem sido disseminado em toda a sociedade. Nós, como cristãos, nós, como homens de fé, mulheres de fé, precisamos acreditar na sociedade, nas pessoas. Puxa vida, nós não acreditando em pessoa, o que vai acontecer? O que vai acontecer, né? A gente precisa colocar em prática essa crença. Perfeito. Olha, tá aqui embaixo o WhatsApp lá da Igreja Quadrangular, tá bom? Você pode entrar em contato, se você gostou, quer mais informações, vá participar também dos encontros, que é muito importante. Amanhã nós temos dois cultos, amanhã nós temos um culto às 14 horas, e temos o segundo culto às 19h30. Às 19h30. Horários aí para você poder se programar. E Rua 13 de Maio, é o endereço, tá? Rua 13 de Maio, 931. WhatsApp 974117258. Eu convido você a ir lá e conversar, bater um papo que faz bem. Toda terça-feira aqui a gente encerra o programa de uma maneira excelente, abrindo uma reflexão. Que a gente possa mudar a maneira de pensar para melhor, né? Com certeza, Neto. Precisamos, né? Isso aí. Muito bom. Mais uma vez, obrigado, viu? Muito bom as suas participações aqui, a gente contribui com a nossa população, viu? Quero agradecer toda a direção da Igreja Quadrangular Central. Obrigado. É um excelente quadro no programa Piracicaba Agora.